Ô, gente, vamos convidar Jesus, Amélia Rodrigues, né, para estar conosco nesse momento. Temos a certeza da presença dessas almas queridas, desses irmãos bondosos, sempre nos ajudando, nos auxiliando em cada tarefa que nós realizamos. Nessa em particular, temos a certeza da presença da dona Amélia Rodrigues, nos ajudando na compreensão de cada estudo que fazemos, de cada reflexão, de cada fala. Boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais um momento de estudo, de reflexão. Hoje, já sentindo saudades desse livro, Pelos Caminhos de Jesus, vamos estudar o último capítulo desse livro, que já nos deixa saudades, mas podemos revisitá-lo a hora que desejarmos. Que Amélia Rodrigues continue nos inspirando ao estudo, à reflexão das demais obras que fazem parte da sua coletânea. E dessa forma, na certeza da presença dessas almas queridas, da assistência de Jesus em nossas vidas, nós agradecemos e, ao mesmo tempo, nos colocamos à disposição da espiritualidade amiga para servirmos na seara do Cristo e nessa doutrina bendita. Que a luz do Cristo penetre em nossas almas, iluminando todo o nosso ser, nos ajudando no entendimento e na compreensão do que irá ser passado pelo nosso irmão Elcio. Que ele possa ser envolvido em muita luz. E o nosso agradecimento por ele ter aceito o convite para estar conosco, fazendo o estudo do último capítulo deste livro. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça agora e por toda a nossa caminhada evolutiva. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez nesse encontro. Então, Elcio, já que não temos música hoje, que nosso irmão Antônio Carlos, onde ele seja envolvido em luz também, eu passo a palavra para você. Elcio vai falar o último capítulo do livro, que tem como tema prisões. Peraí. Prisões e liberdade. E aí, Elcio, o que é que Dona Amélia Rodrigues nos apresenta neste capítulo falando sobre prisões e liberdade? Em que momento nós, espíritos encarnados ou desencarnados, nos sentimos presos e também, ou em outros momentos, libertos? O que você nos traz, nos apresenta sobre esse tema? Seja bem-vindo, viu? Muito agradecida por ter dito sim ao nosso convite. Fique à vontade, viu, amigo? Uma boa tarde, muita luz, muita paz para todos nós, encarnados e desencarnados, que estão presentes e que nos acompanham. Nossos agradecimentos ao Mestre Jesus, aos mentores da Sociedade Espírita Casa do Evangelho, localizada na cidade de Conceição de Jacuípe, do Conselho Federativo Regional 3, da Federação Espírita do Estado da Bahia, e à nossa irmã Juscelia, pela generosidade do convite feito, para que estejamos aqui nesta tarde. Amélia Rodrigues, como nós já falamos tantas vezes e outros tantos têm dito, realmente tem muitas peculiaridades ao apresentar o Evangelho de Jesus. E ela assim o faz com tanta clareza que tanto nos ensina como também nos emociona. A pergunta de Juscelia, a própria Amélia Rodrigues,
responderá, e nós vamos aqui a fazer uma apresentação, porque seria impossível, pelo menos para mim, falar sobre o conteúdo deste capítulo, onde mostra o martírio pelo qual os cristãos passaram e que as minhas palavras pudessem suprimi-las. Então, o Espírito Amélia Rodrigues, neste capítulo que será apresentado, nos fala sobre os testemunhos dados pelos cristãos à época de Domício Nero. Ressaltamos aqui que é muito comum ouvirmos, com respeito às demais religiões e irmãs nossas, que colocam esse testemunho de uma forma bastante simples. É o testemunhar que teve uma cura, que foi abençoado por um recurso econômico recebido, quando, na realidade, o que Jesus coloca como testemunho é bastante diferente. E é isto que o Espírito Amélia Rodrigues vem nos dizer. Antes, porém, os discípulos deram os seus testemunhos de fé e amor ao Mestre Jesus, cada um deles deixando-se martirizar. Segundo a tradição cristã mais aceita, São João Evangelista foi o único dos 12 apóstolos a desencarnar de causas naturais, devido à própria velhice. Isto por volta do ano 100 depois de Cristo, em Éfeso. Lá no Evangelho, o apóstolo Paulo emite cartas a Éfeso também. Embora tenha sofrido perseguições e tentativas de martírio, ele sobreviveu e faleceu com idade avançada. Tanto que, quando ele resolveu escrever o Evangelho, ele já estava com idade bastante avançada. E isto por volta do ano 90 depois de Cristo. E também, este mesmo Evangelho foi escrito em Éfeso, na Ásia Menor, que é atualmente a Turquia. Simão Pedro morreu martirizado em Roma, por volta do ano 64, 67, depois de Cristo. Não se tem, assim, uma data precisa, mas se registra que foi por volta desses 2 anos, de 64 a 67 depois de Cristo. E isto durante a perseguição do imperador Nero aos cristãos, que inclusive Amélia Rodrigues, nesse capítulo, relata. E também, segundo a tradição cristã, Simão Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, no circo de Nero, no caso lá no Coliseu, por se considerar indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Então ele pediu para que fosse crucificado, porque os vários martírios que foram levados os cristãos a passarem, não foram apenas com os leões, mas foram das mais diversas formas de torturas, de crucificação, de esquartejamento, enfim, as mais diversas formas monstruosas de se abater uma pessoa. Então, todos nós também haveremos de dar semelhante testemunho um dia. Certamente, quando estivermos espiritualmente mais fortalecidos e mais evoluídos espiritualmente falando. Jesus, que é o governador deste planeta, deu o seu testemunho em nome do Pai. Os seus discípulos o fizeram logo em seguida, em nome do Evangelho. E os demais cristãos, logo depois, deram o seu testemunho no circo do Coliseu, quando lançados aos leões, aprisionados e torturados. E o próprio Jesus, conforme anotaram todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos disse, chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Então, o próprio Jesus aqui coloca que nós vamos testemunhar e que não tenhamos vergonha de se dizer cristão, de se dizer seguidor de Jesus, de se dizer aquele que acompanha o Evangelho do Cristo. Porque assim estaremos testemunhando em nome da fé e do amor a Jesus, que o próprio Jesus, governador deste planeta, a quem aqui o recebeu, continua vivo como sempre esteve, e que temos a consciência de que há pluralidade das existências, portanto, nada morre. Apenas mudamos de residência por um período. Deixamos de ter o corpo fisiológico quando precisarmos dele aqui na Terra ou em outro planeta, e depois o deixaremos por ocasião do espírito já completamente evoluído. Fizemos esse preâmbulo para que a gente possa chegar o que Amélia Rodrigues, de fato, no seu livro, que é o último capítulo, está a nos dizer. E aqui vamos fazer uma apresentação para que todos nós possamos acompanhar. Bom, estamos compartilhando a tela. O estudo da obra de Amélia Rodrigues, Casa do Evangelho Conceição do Jacuípe, pelos caminhos de Jesus, e é o último capítulo, como Juscelia mesmo já colocou, Prisão e Liberdade, que é o capítulo 25. E nós vamos ver, no decorrer da nossa apresentação, o que realmente Amélia está a nos dizer. E ela começa da seguinte forma, que nós vamos compreender um pouco melhor durante o passar dos slides. Mal apagadas as chamas que devoraram a cidade. Até aí não temos muita noção do que vem a dizer. Ainda fumegante o imenso rescaldo de Roma estupefata. E já se mobilizavam os sicários que perpetraram o crime na busca dos responsáveis pelo incêndio da capital do Império. Não seria a primeira vez que vítimas inermes responderiam pelo erro dos poderosos sem direito à defesa. Em realidade, Amélia Rodrigues está aqui mencionando quando Nero ateou fogo a Roma e que ele próprio, nós vamos ver aqui mais adiante, escolheu aqueles que pagariam pelos seus erros. Agora, porém, o populacho e a aristocracia exigiam reparação pelos danos sofridos, os imensos prejuízos experimentados. As famílias ao desabrigo, a fome e as enfermidades rondando os milhares de flagelados espicaçavam-lhes a ira contra o imperador e seus áulicos, sob a segura suspeição da autoria da lamentável tragédia. Embora a comunidade não tivesse a certeza de onde partia, mas já se tinha uma noção de que, na realidade, quem provocara aquele incêndio foi Nero, juntamente com seus áulicos, que são aqueles seus seguidores, aqueles que estão ali apoiando no seu governo. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante como Emmanuel
trata no livro Há 2000 anos como era a personalidade de Nero. Mas prosseguindo aqui com Amélia Rodrigues. As promessas de reconstrução de uma cidade mais bela e feliz do que a carbonizada, aquela que foi ateada a fogo, não acalmavam as angústias nem as fúrias dos prejudicados e desdistosos. Uma cidade, quando ela é incendiada, são vários os prejuízos. Imagine as casas residenciais, as casas comerciais. E naquela época havia muitas construções que toda a sua estrutura era de madeira. Sendo de madeira, a combustão pega muito mais rápido, porque é um material inflamável. Então, os prejuízos deveriam ser realmente de grande monta. A uma só voz, todos desejavam reparação pública, uma desforra. Então, exigia-se da autoridade, que no caso era o próprio imperador Nero, que esclarecesse o fato e punisse os seus responsáveis. Isso é o que as pessoas queriam. Nesse clima de ódios, entre ansiedade e medos, Nero, inspirado pelos correligionários da alucinação desmedida, foram aqueles que estavam com ele, lembrou-se dos cristãos. Ou seja, vamos encontrar alguém que vai ter que pagar por isso. Então, quem são os cristãos? Já havia a proposta das perseguições e agora mais intensas para levá-los ao martírio. Nós vamos lembrar, e aqui eu estou trazendo, que Nero estava buscando o que se tem hoje como demonstração, o chamado bode expiatório, que é aquele que vai pagar pelos erros do outro. E essa expressão vem de longe. Nós pegamos aqui do livro Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia. Moisés compilou a Bíblia em 5 livros primeiros, que são os dele, o chamado Pentateuco. Levítico é o terceiro livro. E aqui está mostrando de onde surgiu o termo bode expiatório, ou seja, aquele que vai pagar pelo erro dos outros. Nós vamos ver aqui no capítulo 4, versículo 22 a 24, quando diz o seguinte: quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizesse, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará, no lugar em que se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Ou seja, aquele que pecou, chegava ali, colocava a mão na cabeça do bode, transferia o seu pecado para o bode, e o bode iria expiar a falta, sendo imolado e oferecido em sacrifício. Então, o que Nero fez foi isso aqui. Ele lembrou, bom, já que nós que fizemos, e a população está querendo que haja punição, vamos encontrar os culpados. Os culpados são os cristãos. Então, vamos pegá-los para que eles paguem pelo crime. Na história, inclusive eu peguei isso aqui da internet, fala um pouco sobre Nero. Noite de verão em Roma, 18 de julho de 64 depois de Cristo, que foi essa época que Amélia Rodrigues está mencionando. Um incêndio devastador irrompeu na área mais povoada da cidade, onde havia prédios de 3 a 5 andares, feitos de madeira. Os ventos espalharam as chamas repetidamente e o fogo se alastrou por outros bairros. Por 3 dias, o incêndio ficou fora do controle e levariam outros 3 para ser vencido. Quase toda Roma foi destruída. Dos 14 distritos, apenas 4 não sofreram danos.
O restante, cerca de 70% da cidade, foi devastado pelas chamas. Imagine 70% da cidade devastada. Logo após o incêndio, começaram a circular versões da tragédia. As pessoas buscavam um responsável. Afinal, não pode haver acaso na capital imperial protegida pelos deuses. E realmente ali, Roma, era tido como local que os deuses protegiam. Tanto que a perseguição dos cristãos decorreu, inclusive, desse fato de que todos deveriam seguir os deuses e não os ensinamentos de Jesus. E eram eles obrigados, se não quisessem morrer, a aceitarem os deuses e renunciar a Jesus. Estou apenas antecipando aqui uma partezinha. Nero foi o principal suspeito e os rumores envolvendo seu nome ainda persistiam no imaginário coletivo. Nero teria enviado homens agindo como bêbados para iniciar o fogo. Isso é o que o povo começava a falar na época, circulava isso. Nero tinha intenções de destruir a cidade para construir uma nova Roma à sua imagem. Nero mandou abertamente homens incendiarem a cidade e assistiu tudo na torre de Mecenas, no Monte Aquilino, cantando e tocando a lira. Nero enviou homens para incendiar a cidade e assistiu tudo em um terraço no Monte Palatino, tocando sua lira. O incêndio foi um acidente que ocorreu enquanto Nero estava em outra cidade, em Atuim. Isso aí também foi um pensamento que buscou isentar Nero. Diante disso, o que fez Nero? Nero escondeu a sua culpa, acusando os cristãos de terem sido os responsáveis, o que deu início à perseguição ao cristianismo. A imagem do imperador tocando lira diante de uma cidade incendiada tornou-se símbolo da insanidade e crueldade do governante e da degradação do Império Romano. Na Idade Média, difundiu-se a lenda de Nero, o anticristo, ideia ainda presente em alguns textos de viés religioso. Autores cristãos, antigos e medievais, reforçaram a má reputação de Nero, lembrando também como o primeiro perseguidor dos cristãos. Então, isso aqui que nós temos visto, inclusive a história contando sobre esse fato. E como é que Emmanuel descreve a personalidade de Nero no livro Há 2000 anos? Embora não pegamos tudo aqui, porque queremos apresentar a obra de Amélia Rodrigues, mas entendemos que esse preâmbulo é bastante importante para que a gente possa entender como a perseguição aos cristãos se deu e como Nero assim o fez. Então, o que é que Emmanuel diz nesse livro Há 2000 anos, que é bastante interessante? Quem puder ler, leia-o. É um livro que, inclusive, mostra como os cristãos, àquela época, abraçaram a fé e ao próprio Jesus, deixando-se martirizar alegremente. Então, nos diz Emmanuel, em 54, subia Domício Nero ao poder, fazendo-se acompanhar de uma depravada corte de áulicos perversos, ou seja, aqueles que acompanhavam ele, era uma corte de perversidade e de concubinas tão numerosas quanto desalmadas. Imagina essa qualificação daqueles que o acompanhavam. Áulicos, cortesãos, palacianos ou assessores próximos a um soberano, frequentemente conotados como bajuladores. Era a corte que Nero carregava. Muito tarde, reconheceu Agripina a inconveniência de sua atitude maternal, obrigando o imperador Cláudio a anuir, no caso, a concordar com o casamento de sua filha Otávia com aquele que mais tarde, no caso Nero, iria eliminar-lhe a própria vida com os maiores requintes de perversidade. Então, nós estamos vendo aí que a personalidade de Nero era uma personalidade bastante difícil. O Fórum e o Senado, que eram as autoridades da época, receberam tremendo
a sombria notícia da proclamação do novo César pelas legiões pretorianas. Não tanto por ele, mas porque sabiam de antemão que aquele príncipe ignorante e cruel ia tornar-se um fácil joguete dos espíritos mais ambiciosos e mais perversos da corte romana. Ninguém, todavia, ousou protestar tal a série de crimes tenebrosos perpetrados impunemente para que Domício Nero atingisse os bastidores do supremo poder. Bom, nós vimos aí a personalidade de Nero e de todos aqueles que ingressaram com ele no poder naquela época. Voltando a Amélia Rodrigues. Tolerados pela lex romana, no caso, pelas leis vigentes da época, como praticamente todos os que cultivavam seus deuses e religiões, trazidos para o império na razão em que ele estendia os seus territórios, e, de certo modo, confundidos com o judaísmo, que gozava do privilégio de religião nacional. Os seguidores de Jesus foram colhidos pela armadilha da impiedade quando o imperador declarou, porque até aquela época era permitido que eles se reunissem. Quando a gente volta lá o livro há 2000 anos, Lívia e aqueles outros que estavam buscando seguir os ensinamentos, tiveram que se reunir junto às catacumbas, fugindo das perseguições. Então aqui, Amélia nos diz que os seguidores de Jesus foram colhidos pela armadilha da impiedade quando o imperador declarou que não era lícito ser cristão. Veja só, não é lícito você ser cristão. Se você não é lícito, significa dizer que você está indo contra as leis, está indo contra Roma. Indo contra Roma, você vai ter que pagar com a própria vida, porque ninguém pode contrariar o Império Romano. Iniciando os rudes e dilaceradores iniciando as rudes e dilaceradoras perseguições a partir daquele tormentoso ano de 64, que foi exatamente quando ele pôs fogo em Roma. A carnificina sistemática se alongaria por 249 anos, com intermitências de tolerância e recrudescimento. Ou seja, durante esse período havia período que era mais intenso, outro que acalmava mais, mas sempre houve essa perseguição. E só foi terminar até o dia 13 de junho de 313, quando Constantino firmou o Edito de Milão. E aí, realmente, os cristãos já puderam se manifestar como realmente cristãos, liberando os descendentes de Jesus da ilicitude de praticarem o seu culto e de viverem fiéis aos postulados abraçados. Foi somente aí nessa época que os cristãos puderam ter essa liberdade de dizer à frente de todos e sem qualquer temor que eram cristãos e pregarem o evangelho. Não obstante as ásperas provações de que se viam objeto, jamais se deixaram os discípulos do amor não amado atemorizar. Veja só, mesmo com toda essa perseguição, nenhum deles fugiu, nenhum deles renunciou, nenhum deles disse por algum momento, não sou seguidor do Cristo. Quanto mais se faziam cruas e perversas as técnicas de expurgo e destruição das suas vidas físicas, mais eles se multiplicavam, dando os comoventes e formosos testemunhos coletivos de martírio, e que a história tem notícia. Imagina, gente. O que é você estar diante daquelas pessoas que estão a ferro e brasa, que isso havia também, ferros aquecidos em brasas, pontiagudos, espadas dilacerando corpos, e você ali firme dizendo, sou cristão, sou seguidor de Jesus, não renuncio a isso. Ameaçados da perda da liberdade de movimentos, eles se deixavam prender e consumissem qualquer resistência física,
fiéis aos ditames da fé que os iluminava e da esperança que os fortalecia. Veja, vamos observar que Jesus, aliás, voltando um pouquinho, Pedro negou a Jesus. Inclusive, apresentamos um capítulo do livro de Amélia Rodrigues sobre este tema aqui recentemente. Pedro, após ter negado Jesus, ele disse que um dos maiores momentos de dificuldade que ele teve na vida foi quando Jesus reapareceu e ele ter que estar diante dele, tendo-o negado 3 vezes. E Jesus tendo antes lhe advertido de que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele o negaria. Então os cristãos aqui estavam movidos de uma fé muito grande, tinham uma consciência plena, sabedores de que Jesus continuava vivo. E como é que eu vou agora dizer que não sou cristão, uma vez que abracei essa fé e tenho consciência disso? Então era assim que os cristãos se movimentavam diante da sociedade e rejeitavam qualquer proposta de renúncia ao Pai. E o que eles diziam, ó, liberdade maldita, aí agora nós vamos ver o que Amélia coloca. Liberdade maldita referia-se àquela que lhes facultava viver na terra após a atitude de apostatasia. Que atitude é essa? É a atitude de negar, a atitude de dizer, não, eu não sou, muito embora sendo. Negando Cristo para se submeterem aos ídolos, que constituíam um dos pilares transitórios da civilização pagã na qual viviam. Então, isso era realmente a verdadeira prisão que ele colocava, de você chegar e estar livre no corpo, mas aprisionado pelos sentimentos da própria inferioridade. A verdadeira liberdade consideravam ser aquela que lhes permitia crer e agir, mesmo sob pressão e diante das mais torpes maquinações engendradas pela truculência humana. Então, é o que eles entendiam como liberdade, é isso. Porque eu estou apenas aqui no corpo físico, mas o espírito é liberto. Mesmo que eu esteja atrás das grades, no momento em que houver, através do sono, a emancipação da alma, eu estou livre. No momento que eu desencarnar, eu continuo livre. Como espírito, ninguém me aprisiona. Aprisiona o corpo físico. E o espírito se torna prisão porque está aprisionado no corpo físico. Mas quando esse corpo físico deixar de existir, a prisão também deixará. E eles se submetiam a esse martírio, conscientes de tudo isso. Cárceres abarrotados. Imagine a situação que era quando levaram esses cristãos à prisão, como eram os cárceres. Cerca de mais de... Vamos botar, imagine uma prisão que comportaria 100 pessoas, se encontrar 1000 ali dentro. Então, o que ele coloca aqui? Aliás, Amélia. Cárceres abarrotados, sem luz, sem alimento ou higiene mínima, nos quais os cadáveres se decompunham. Imagina você estar no local onde você não tem condição de se mover, fisicamente falando, sem higiene, sem alimento, os corpos ali se decompondo e você tendo que sentir todo aquele mau cheiro da própria putrefação. Ferro em brasa e suplícios de longo curso. Aquelas máquinas que torturavam, esticando as pessoas até os nervos não mais suportarem. Cruzes e esquartejamentos sistemáticos. Ou seja, ela quer as crucificações e esquartejar as pessoas e sair pelas ruas distribuindo pedaços e ainda untavam esses pedaços de restos humanos com breu, que o breu ele é adquirido através de uma resina de muitas árvores, principalmente pinos. O breu é muito inflamável, então o que eles faziam? Revestiam os retalhos humanos com breu, penduravam nos postes
e ateavam fogo para iluminar a cidade. Então, além desses esquartejamentos, eram submetidos a isso. Lâminas cortantes a retalhar-lhes as carnes. Abjeções hediondas a que eram pela força submetidos. Todo tipo de tortura, todo tipo da mais vil infâmia que uma pessoa pode sofrer. Então, era assim que os cristãos eram tratados e levados ao cárcere. Feras esfaimadas e gladiadores selvagens, ávidos de glórias e bajulações que os estraçalhavam. Labaredas em postes untados de breu, iluminando as noites, foi isso que eu falei há pouco instante. Achotes vivos em que se transformavam. Quer dizer, eles terminam ficando como sendo tochas humanas acesas para iluminar as cidades. Perseguição à família. Não bastasse aquele que estava ali, sendo levado ao martírio, a própria família ainda era perseguida. Com banimento e humilhação, jamais lhe quebrantavam o ânimo. Não obstante isso, eles jamais deixavam de estar animados pela sua fé que proferiam em nome de Jesus. Recordavam o ensino do mestre que lhes houvera anunciado. Aí eles lembravam do quanto Jesus falou. No mundo somente tereis aflição. Ao mesmo tempo dele evocando a vitória sobre o mundo. Então eles lembravam de que Jesus dizia. E se Jesus assim dizia, por que eles também não venceriam? Cientes e fervorosos em tudo que o Pai houvera ensinado àquela época. E que eles seguiam fielmente. Mimetizados pela presença de Jesus, porque no momento que você revive o Evangelho, Jesus está conosco. O próprio Jesus que disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí eu estarei. E isso, inclusive, no livro Há 2000 anos, mostra quando os cristãos sendo lançados aos leões, 20 leões africanos, deixados de propósito, com fome de vários dias, para que avançassem ferozes aos cristãos. Então, quando eles assim estavam ali, movidos pela fé e pela oração, Jesus também estava através dos seus mensageiros. Tanto que quando eles eram lançados aos leões, eles sentiam apenas o baque no corpo físico, mas sem as dores do tormento. E logo em seguida desligados dos corpos e apresentados ao mestre e aos seus missionários. Então, mimetizados pela presença de Jesus, eram fortes, embora a fraqueza. Fraqueza o quê? Fraqueza humana. Faziam-se estoicos, fortalecidos, apesar da debilidade nas resistências individuais. As resistências físicas ali, tantos dias aprisionados, sem comida, sem nada, tudo isso pode levar a pessoa a um desespero muito grande. Ao contrário, eles não passavam por isso. Estavam fortalecidos na fé, muito embora a fragilidade dos seus corpos. Tornavam-se ditosos, alegres, não obstante os receios, legando o mais precioso tesouro de fé de que se tem notícia. Porque não é fácil, gente. Você saber que vai ali para ser triturado, e não vai ser agora no momento para pegar, não. Você começa a ser sido torturado por muitos dias, por vários momentos, a sua família, todos aqueles que estão com você. Mas você se mantendo firme e fiel àquilo. Por isso que a Amélia está dizendo, não obstante os receios, legando o mais precioso tesouro de fé de que se tem notícia. Crianças e anciãos, homens e mulheres, transfiguravam-se sobre o testemunho. Este é o verdadeiro testemunho. Atormentando os verdugos que se revoltavam ante a pacificação e a coragem de que davam provas. Porque os verdugos, eles queriam o quê?
que eles neguem a Jesus e aceitem os deuses. Isso, inclusive, ofereciam dinheiro. Imagine você recusar fortuna para dizer, eu renuncio a Jesus e aceito os deuses. Mas eles, encorajados, não o faziam. E isso levava à revolta àqueles outros, que quanto mais se viam em oposição aos seus desejos, mais intensificavam os castigos. E mais os que prestavam o testemunho se mantinham calmos. Ameaças cada vez mais dramáticas e campeonatos de brutalidade não lhes diminuíam a robustez da fé. Propostas de contemporização. Ou seja, olha, nós vamos esquecer, nós vamos não lhe levar mais para o castigo, mas você vai ter que renunciar. Promessas de absolvição e convites rendosos, ou seja, paga por dinheiro. A quem renunciasse ao mestre não os sensibilizavam. Pelo contrário, mais os estimulavam. Ao constatarem a fraqueza do opressor que dominava por um pouco, mas que não seria poupado pela vida inexorável, pela inexorável jornada da morte inglória e desventurada. Eles sabiam que eles ali perderiam apenas os seus corpos físicos, mas que todos aqueles também iriam, mais tarde, deixar a vida física e veriam a situação de cada um no plano espiritual. Parecia tão pouco negarem Jesus com os lábios e continuarem a segui-lo com o coração, poupando a vida. Aí meu pensamento, isso era muito pouco, mas para eles isto representava indignidade e delação. Então para os cristãos era como dizer assim, sou indigno de estar diante de Jesus. Eu estou fazendo aqui a mesma delação que Judas o fez na época que apresentou Jesus às autoridades. Porquanto a liberdade real decorria do valor de perseverarem livres interiormente. Imagina o que é uma consciência tranquila, gente. Isso é liberdade. Quando nós não temos a nossa consciência tranquila, estamos aprisionados o tempo todo. André Luiz, no livro Libertação, nos diz que nós temos um tribunal que é ativo o tempo todo. No momento que estamos aqui em estado de vigília e no momento que o espírito se liberta parcialmente ou totalmente do corpo e que é o tribunal da consciência. É este tribunal que nos absolve ou que nos condena. Então, para os cristãos, eles diziam isso, mas para eles isso representava indignidade e delação, porquanto a liberdade real decorria do valor de perseverarem livres interiormente, embora a prisão física e a junção governamental que lhes prometia a punição. Então, isso aqui não vai, como se diz assim, para lugar nenhum, é apenas o corpo físico que eu estou deixando, mas eu vou continuar digno da minha capacidade de entendimento, de ter Jesus como sendo o meu mestre e guia espiritual. Orígenes, futuro pai da igreja nascente, jovem, animava o genitor no cárcere por carta, para que não se preocupasse com a família e prosseguisse fiel à consciência até o fim. Olha só, imagina um filho sabendo que o pai está ali aprisionado e que vai ter como fim, fisiologicamente falando, a morte. Mas ele estava ali animando o pai por carta. Não se preocupe com a sua família. Continue fiel ao seu pensamento. Era a glória do martírio impresso nos painéis da alma, aguardando somente a oportunidade de viver. Que coisa bela.
Eles sabiam que a adesão ao Cristo era também cárcere e morte com que se rejubilavam. Eles estavam alegres e felizes por isso. Tinham a consciência plena de que apenas o corpo físico estava deixando. E que a vida maior não é a vida aqui no plano terreno, mas é a vida espiritual. Que, inclusive, André Luiz também tem um livro, ele fala sobre o mundo maior. Prisão significava-lhes a consciência apóstata, ou seja, aquela que você nega, renega. Como aconteceu com Galileu Galilei, quando ele, contrariando a igreja católica à época, que a igreja dizia que era o sol que o sol que girava ao redor da Terra, e Galileu Galilei disse que não, que a Terra era redonda e que a Terra girava em torno do Sol. E a igreja levou Galileu à condenação, e ele, para se livrar da condenação, teria que dizer que não disse. Então ele disse, digo que não disse. E aí foi livre. Mas para os cristãos, o pensamento era contrário. Eu jamais vou negar. Então, prisão significava-lhes a consciência apóstata, o compromisso com os erros, o apoio à legislação arbitrária, a vinculação com o crime. Enquanto liberdade era um estado de total ação íntima, sem barreira nem limite. Apesar dos calabouços onde eram jogados e das celas imundas a que eram relegados. Enquanto aguardavam a hora do martírio feliz. Era o pensamento cristão. Policarpo, com 86 anos, observemos bem esta atitude deste irmão. Policarpo, com 86 anos, convidado pelo procônsul a abjurar, no caso, negar a fé, sob a condição da idade provecta, ou seja, da idade avançada, e tentado pelas promessas de que não lhe exigiriam maior demonstração de culto aos deuses. Ou seja, você nega, você não vai precisar prestar aquelas homenagens todas aos deuses e você vai ficar livre. Teve a grandeza de reagir dizendo, há 86 anos que o sirvo, no caso Jesus, e não tenho de que me envergonhar. Lembra que Jesus falou isso aos discípulos? Aqueles que se envergonharem de mim não são dignos de mim. E eu também me envergonharei deles diante do Pai. Por isso Jesus fala dos testemunhos que cada um de nós também prestaremos. Não seria agora que iria deixar de fazê-lo. Isso foi o que Policarpo disse. Isso é bastante lindo, gente. Isso é bastante forte. É uma alma muito engrandecida nos seus propósitos evolutivos. Ante as chamas das fogueiras que clareavam as noites romanas, mais brilhavam os círios divinos da esperança, nos céus da metrópole pagã, anunciando o futuro. Enquanto as carnes se faziam retalhadas por garras e tenazes de ferro, e os corpos apodreciam, mais eles se afervoravam na sublime transformação interior. Olha o que Jesus sempre falou com os fariseus, do limpar por fora e permanecer sujo por dentro. Quando eles limpavam o copo por fora, e deixava o interior sem a limpeza. Esses cristãos estavam cada vez mais se purificando, fortalecidos nos seus ideais. Fizeram-se os heróis em nome da fé cristã, cujas vidas são o testemunho vivo da grandeza e do poder de Jesus, que permanece convidando-nos a segui-lo, apesar dos difíceis dias da atualidade. Então, isso é um convite a todos nós. Prisioneiros das paixões destruidoras enxameiam por toda parte, macerados e exauridos
transitando nos limitados espaços das dependências viciosas a que se engastulam, no caso que se aprisionam, enquanto livres das algemas do crime e da convivência infeliz com o erro. Os discípulos do Cristo, na fé renovada que os imortais lhes trazem, deixam-se crucificar nas incompreensões. Aí agora Amélia está mostrando como cada um de nós, na fé que professamos, nos se colocar como verdadeiros espíritas. Não digo aqui que somos espíritas perfeitos. Todos nós estamos caminhando para a perfeição. Mas só o objetivo e o desejo de continuar nesta caminhada, transformando-se a cada dia, o mínimo que seja, estamos seguindo a isto. Nós, quantas incompreensões passamos dentro do próprio lar, quando renunciamos a algumas coisas? Quando dizemos que isso não mais nos comporta, não mais dizem aos nossos sentidos aquilo que dizia anteriormente. Então, Amélia está dizendo isso aqui. Arder nas renúncias, rasgar-se nas provações. Quantas provações passamos? Das provações, consumir-se nas tenazes dos testemunhos silenciosos. Quantos testemunhos damos de coisas das nossas vidas sem gritar, sem se exasperar, sem estar ali clamando aos outros, balbuciando, à beira da libertação, um canto de esperança. Glória a ti que nos amas e por cujo amor estamos doando a vida. Então, os nossos testemunhos do nosso planeta na atualidade são esses. As renúncias que estamos fazendo, o desejo de seguir adiante com as propostas que abraçamos, diante dos ensinamentos que professamos. A nossa fé que estamos cultivando em nós. O desejo de nos transformarmos a cada dia, não obstante as coisas do mundo que nos convidam às mudanças mundanas. Como o próprio Jesus nos assegurou que há a porta estreita e a porta larga. Estamos buscando passar pela porta estreita. Isso exige de nós essas renúncias. Exige de nós esses testemunhos silenciosos. E que teremos consciência de abraçarmos a cada dia, fortalecidos no amor de Jesus que recai sobre cada um de nós. Que sejamos, então, esses cristãos fortalecidos em nossa fé, dando os nossos testemunhos, ainda que um tanto fragilizados, diante dos testemunhos que os cristãos da época deram. Mas todos eles estavam preparados espiritualmente para isso. E como dito antes no preâmbulo, quando estivermos espiritualmente mais fortalecidos, também daremos os nossos testemunhos como eles deram. Talvez não mais na Terra, mas em outros planetas, como o próprio Jesus desceu à Terra para isto. Que a paz do Mestre Jesus penetre os nossos corações e permaneça conosco. Muita paz a todos. Está vendo, seu Elcio? Todos nós gostamos, né? Quanta riqueza, viu? Não Muito é? obrigado. Rapaz? Silêncio profundo, viu, seu Elcio? Que a espiritualidade te ampare sempre, viu? Nem parece que foi última hora. É só as coisas de Juscelia. Esse é o trabalhador da última hora que já veio pronto de outras encarnações. Muito obrigado. Estamos sendo eles, viu? Trabalhadores da última hora são esses que realmente estão vindo para isto. A nossa irmã Vilma levantou a mão. Fale, Vilma. O microfone, princesa.
Continua fechado, Vilma, seu microfone. Precisa clicar nele para que habilite. Agora. Isso, toda vez que eu vou usar, aparece apenas uma vez, alguma coisa assim. Eu ia dizer, nós não gostamos, nós amamos. Maravilhoso trabalho. Muito bom. Quem gosta de estudar vai dizer, economizou o estudo da gente de muitos anos. Trabalho maravilhoso. Não vai dizer que foi de última hora, que foi maravilhoso. Eu amei. Estou aqui, olha, encantada, sabe? Muito bom seu trabalho. Ai, que maravilha. Está gravado, Juscelia? Eu creio que sim, Alberto está aí. Alberto, eu acredito que ele esteja gravando. Esse trabalho está, sim, belíssimo, uma joia rara, viu? Muito bom, Elcio. Parabéns, Deus te abençoe. Muito bom mesmo. Acho Muito que todo mundo obrigado. gostou. Forte abraço a todos vocês. Bom mesmo. Eu queria ver ele ter coragem de dizer não a Amélia Rodrigues. Não eu gosto bastante de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, esse pessoal todo. E se nós fôssemos corajosos iguais a esses cristãos, hein? Pois é, mas seremos mais fortalecidos um dia. Pode ter certeza disso. Estamos caminhando para lá. Deus te abençoe. Gratidão, Vilma. Maria Helena, bem-vinda. Gratidão pela minha cartinha. Seu microfone, Maria. Consegui. Desculpem. Não, é que entrou alguma coisa e estava me fechando a tela, não conseguia. Muito obrigada, Elcio, né? E eu até peguei o celular para dar uma olhadinha, porque ainda foi essa semana. Eu pensei que tinha sido semana passada, mas ainda foi essa semana. Eu fiz referência com uma amiga do trabalho com relação a esse devotamento, essa entrega, essa confiança dos cristãos nas arenas. Né? Fazendo uma ponte com um exemplo que eu vivenciei no trabalho, né? Onde ficamos amuados, tristes, né? Muitas das vezes nos julgamos o último dos últimos, porque comigo, mas assim de uma forma muito, muito tênue, né? Não ficar revoltado, mas se sentir assim um pouquinho esquecido, entre aspas, né? E eu falei assim, olha, em determinado momento lá do meu dia de trabalho, me veio essa lembrança, né, desse momento da história cristã. E quando, né, estávamos aqui hoje, né, fazendo as suas considerações e no texto de Amélia Rodrigues, é que realmente acabou de cair a ficha, né? O quanto que, obviamente estou falando por mim, né? O quanto que muitas das vezes me deixo levar, né? Me deixo me envolver demasiado em determinadas situações e me esquecendo do propósito também daquele, como você fez referência, do nosso exemplo silencioso, onde não precisamos estar a esbravejar, nem bater no peito, e etc, etc. Mas isso, acho, para mim, funciona como um aprendizado constante e entre erros e acertos e reflexões e conversas, né, estudo como esse, me serve e me é bastante útil, né, para o meu dia a dia. Era essa observação que eu queria fazer. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigado, Maria Helena. Sempre um prazer ter todos vocês aqui conosco. E a sua fala, como a de Vilma e dos demais, sempre são muito gratificantes. A nossa gratidão a Elcio por ter aceito o nosso convite, ter dito sim a Amélia Rodrigues,
para vir fazer o estudo do último capítulo do livro Pelos Caminhos de Jesus, que foi maravilhoso. Nós estamos encerrando esse livro, essa obra, que eu recomendo a todos nós que possamos voltar e estudar pessoalmente, individualmente, na verdade. E na próxima semana estaremos dando continuidade ao estudo das obras de Dona Amélia. O próximo livro será Trigo de Deus. Legal. Então, estaremos juntos novamente para estudarmos ou darmos continuidade ao estudo dessa obra. A nossa gratidão a cada um que sempre está conosco. Diga, Elcio. Este livro que você menciona, ele é, aliás, como todos os livros de Amélia Rodrigues, mas vou mencionar uma das coisas desse livro. Há um momento que um dos discípulos, se não me engano, Tiago, pergunta a Jesus: Mestre, por que orais tanto? E aí Jesus vai dizer por quê. E aí mostra os benefícios da prece. O que a prece faz. Como ela age. E aí então ele diz, então ensina-nos a orar. E ele ensina o Pai Nosso. E em casa, João chega e faz de cada trecho que Jesus fala no Pai Nosso. Aí ele começa a olhar. Pai Nosso que está no céu. Quem é este Pai? Aí faz a ideia de quem é Deus. E vai dizendo frase por frase, refletindo sobre tudo aquilo que Jesus falou. Muito interessante, muito bom o livro como um todo, mas eu quero citar essa parte aí, para quem tiver um interesse maior. Observar que se Jesus orava, como ora, quanto nós precisamos ainda orar. Então, abramos os nossos corações e vamos permitir que essas informações, essas orientações, essas reflexões possam penetrar em nossa alma, nos ajudando a refletir sobre a vida, assim como fez esse discípulo, e pensarmos como espíritos encarnados neste mundo de provas e de expiações, qual o meu papel para atuar aqui? O que eu vim fazer? O que eu estou fazendo? O que eu irei fazer? Para, quando chegar o momento do retorno à pátria espiritual, estarmos com a nossa consciência tranquila, como foi falado pelo nosso irmão Elcio. Então, meus irmãos, recebam todos o nosso abraço amigo e fraterno, que Maria de Nazaré, juntamente com sua equipe de trabalhadores do bem, possa nesse instante nos envolver no seu manto sagrado e que nós, acima de tudo, estejamos sempre em sintonia com essas mentes amigas e organizadas que desejam o nosso bem, que está nos ajudando no nosso crescimento espiritual. Que essa luz que vem do Cristo se espalhe por todo o ambiente ao qual nós nos encontramos e que ela possa se espalhar por cada canto desse planeta, auxiliando principalmente aqueles que se encontram em necessidades maiores do que a nossa. Muita luz, muita paz para todos nós e até o próximo domingo, onde estaremos juntos novamente para darmos início ao estudo desta obra Trigo de Deus.